Dando continuidade à nossa manhã, nós passamos para a segunda palestra. Convidamos o senhor Dr. Jorge Luiz da Cunha para nos apresentar a história da imigração e o Eduardo e a Eneida nos ajudam a apresentar o professor Jorge. Jorge Luiz é doutor PhD, professor titular na Universidade Federal de Santa Maria desde 1996, pesquisador e escritor. Nasceu em Roca Salles, na Constance Picard, filho de Darcy João da Cunha e Maria da Cunha. Residente em Lajeado, casado com Ana Zoé Schelling da Cunha e pai de Maurício e Mariana, e avô de Gustavo e Gabriel. De 1966 a 1977, cursou em Lajeado, onde morou no bairro da Hidráulica, o primário, o ginásio e o segundo grau, no Colégio São José da Congregação Marista, e que logo depois, em 1968, transformou-se no Colégio Estadual Presidente Castelo Branco. Em 1975, então com 15 anos de idade, iniciou a profissão de comerciário na Casa Americana em Lajeado, seguindo de 1977 a 1983 como funcionário da Companhia Souza Cruz, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Em 1977, iniciou o curso de Estudos Sociais, História e Geografia nas Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul, FISC. Em 1983, para realizar o mestrado em História Social do Brasil, na Universidade Federal do Paraná, transferiu-se para Curitiba. Em 23 de setembro de 1988, defendeu a dissertação do mestrado Os Colonos Alemães e a Fumicultura, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, 1849-1881, publicada em 1991 pela editora da FISC, e atualmente sendo organizada sua segunda edição em 2024, em homenagem aos 200 anos da imigração estrangeira no Brasil independente e os 175 anos da fundação da colônia de Santa Cruz. De agosto de 1982 a dezembro de 1995, foi professor na FISC. Em 1994, reconhecida Unisc, onde exerceu as funções de coordenador do Centro de Ciências Sociais e Humanas nos anos de 1983 e 1984, e diretor fundador da Escola Educar-se, Escola de Aplicação da FISC, depois Unisc, de 1985 a 1988. Partindo para a Alemanha, em 1991, fez o doutorado em Filosofia, História Medieval e Moderna Contemporânea na Universidade de Hamburgo, Hamburg Universität, cuja tese resultou no livro em língua alemã Rio Grande do Sul und die deutsche Kolonisation, ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-brasilianischen Auswanderung und der deutschen Siedlung in Südbrasilien zwischen 1824 und 1914, publicado em 1995, em 304 páginas, abrangendo o período de 1824 e 1914. Estudou a história da imigração teuto-brasileira e a colônia alemã no Rio Grande do Sul. Sobre o tema da imigração alemã, organizou e publicou Imigração Alemã no Rio Grande do Sul, História, Linguagem e Educação, em 2003, e a obra bilíngue comemorativa aos 180 anos da imigração e colonização alemã no Rio Grande do Sul, de 2024, Cultura Alemã, 180 anos, Deutsche Kultur, 280 Jahre. Esta recebeu o Prêmio Açoriano de Literatura, concedido pela Prefeitura de Porto Alegre. Além disso, contribuiu com o capítulo sobre a imigração e colonização alemã no Rio Grande do Sul, na coleção História Geral do Rio Grande do Sul, no volume 2, dedicado ao período imperial, publicado em 2006. Jorge Luiz da Cunha publicou livros também no campo da educação, Escola, Cultura e Saberes, pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, em 2005. Escola, Conflitos e Violências, em 2008, pela editora UFSM,
e práticas de formação, memória e pesquisa autobiográfica pela editora da USP em 2010. Além de livros completos de sua autoria, constam de seu currículo 37 capítulos de livros e 54 artigos científicos completos publicados em reconhecidas revistas acadêmicas do Brasil e de países estrangeiros, até o ano de 2022, principalmente sobre os temas relacionados à imigração e colonização e à educação e direitos humanos, assim como o ensino de história e as práticas docentes nesta área do conhecimento. Além disso, já fez traduções de livros, capítulos de livros e registros e artigos científicos nas línguas em alemão, inglês, francês, italiano e espanhol. Na docência universitária, é professor na graduação, nos cursos de licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM. Na pós-graduação está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE, mestrado e doutorado, e ao Programa de Pós-Graduação em História, PPGH, mestrado e doutorado, e ainda ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de História, Pró-História, mestrado. O número de orientandos, especialmente em especialização, mestrado e doutorado, ultrapassa atualmente o número de 450. Mantém vínculos científicos com universidades europeias, especialmente na Alemanha, Universität Hamburg und Universität Stuttgart, e em Portugal, na Universidade do Minho. Desde 96, integra o corpo docente da Universidade Federal de Santa Maria, onde já exerceu a função de diretor do Centro de Educação no período de 97 a 2005. Desde então, exerceu também a função de pró-reitor de graduação, de 2006 até o início de 2010, quando assumiu uma das assessorias especiais do gabinete do reitor da Universidade de Santa Maria, ficando responsável pela organização das festividades e comemorações do cinquentenário da universidade, em 2010, e de sua instalação em 2011. Em janeiro de 2012, foi nomeado o ouvidor-geral da universidade, acumulando a partir de maio também a função de coordenador-geral dos serviços de informações ao cidadão da mesma instituição. Além disso, foi membro da Comissão do Ministério de Educação, responsável pela implantação da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, em 10 cidades do Noroeste e Sul do Rio Grande do Sul até 2010, e coordenou, no âmbito da Universidade de Santa Maria, o Programa de Expansão da Educação Superior Pública Federal REUNE de 2008 a 2010. Com vocês, e com muita satisfação para nós, professor Cunha. Estou com um dodói meio incomodante, né, que é muscular. Tem a ver com a arroio do meio, mas uma região que eu amo muito, e desde que eu voltei para cá, né, para o Vale do Taquari, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, é muito bom voltar. É muito bom significar cada período da vida da gente. E estou ficando aqui. Moro em Lajeado e venho, eu acho que mais para Arroio do Meio do que para o centro de Lajeado, exatamente pelo fato de que eu moro no bairro universitário, ali perto da Univantes, né? Então, Arroio do Meio é muito mais acessível até do que o centro de Lajeado. E muito impressionado com nossa região aqui, que extremamente se desenvolveu em diversos aspectos, e um deles eu quero sublinhar porque está intimamente relacionado com as discussões e com nossas conversas de hoje. Nossa diversidade humana. É muito, muito interessante, e nós até discutimos na Gessinger várias vezes em diferentes eventos. A Alemanha, que nós reconhecemos
como um país unificado, ela só passa a existir a partir de 1871. A primeira imigração estrangeira, ela inicia com o Brasil independente, né, em 1824. E como uma estratégia política da própria coroa portuguesa. Né? Por quê? Diante da inspiração política dos Estados Unidos da América do Norte, que se torna uma das primeiras repúblicas do mundo, todas as regiões das colônias espanholas, elas vão proclamar sua independência a partir do uso republicano, do ponto de vista político. Diante da invasão da Península Ibérica e da ameaça sobre Portugal por Napoleão Bonaparte, a coroa portuguesa vem ao Brasil, chega aqui em 1808 e se instala no Rio de Janeiro, transformando o Rio de Janeiro e, consequentemente, o Brasil, não mais como uma colônia, mas como parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, reconhecida e divulgada no mundo inteiro oficialmente a partir de 1815, mas existente desde 1808. E há uma combinação política discutida e que nós encontramos como historiadores, pesquisadores, nos arquivos europeus, em Portugal, mas também em Roma, do interesse da manutenção do poder político sobre as famílias tradicionais reinais, ou seja, os nobres. E, consequentemente, o Brasil é tornado um país independente pelo sucessor da coroa portuguesa, Dom Pedro I, que é chamado assim aqui, mas que é o Dom Pedro VI da coroa portuguesa. Ele é o herdeiro, né, da sucessão de seu pai, que é Dom João VI. Uma estratégia política, né, de manutenção do poder da nobreza. E o Brasil se torna independente como parte, né, dos interesses econômicos, inclusive da Inglaterra, que continua sendo governada até hoje por uma família nobre. Né? E é isso que explica a independência brasileira e o poder da coroa portuguesa aqui no Brasil independente. O problema é que era preciso criar alternativas que não entrassem na política internacional dos países que iniciavam a industrialização, especialmente a Inglaterra, que transformava o artesanato em novas indústrias. O Brasil era um problema. Ele abastecia o mundo, como faz até hoje, com açúcar e café. Né? Ele é até hoje o maior produtor desses produtos. E isso hoje na nossa economia é extremamente importante, mas nós os transformamos. A Inglaterra, ela critica o governo brasileiro, principalmente pelo fato de que escravos não ganham salário, não ganham um centavo pelo trabalho que realizam nas grandes propriedades produtoras, principalmente de café e de cana para a produção de açúcar. E a Inglaterra vai atuar politicamente, apoiando o Brasil em sua independência, especialmente como não uma república da América,
exatamente pelo fato de que escravos não compram, escravos não consomem. E estimula, portanto, a criação de novas características da população brasileira. É por isso que o Brasil é o primeiro país do mundo a receber imigrantes. Não que isso não tenha acontecido desde o surgimento da espécie humana, né? Nós todos surgimos na África, nossa espécie genética, né, surgiu na África. Na última grande glaciação, nós tivemos que fugir da África. E os continentes para os quais nós fomos mudou a nossa aparência, não a nossa genética. Né? Os que foram para a Ásia mudaram as características de alimentação. E eu lembro de quando eu estudei no primário, no ginásio, que hoje não existem mais, né? Hoje chama fundamental e segundo grau. Os próprios livros que eu guardei, que eu acho que eles são uma fonte muito importante para a gente interpretar o presente, o que a gente encontra, né? Os negros da África, os brancos da Europa, os amarelos da Ásia e os vermelhos da América. No livro didático constava isso, uma distinção entre populações e culturas nos continentes do planeta Terra. Mas fugindo da África, mudando a alimentação e se adaptando a novos climas, ficaram mais baixos, se alimentavam principalmente de vegetais e caracterizam a população asiática, que hoje não tem só essa característica. Os que foram para a Europa se adaptaram principalmente ao clima, e a nossa cor da pele tem a ver com a absorção da vitamina dos raios solares, né? Vitamina. Por isso que os europeus ficaram brancos. Os que vieram para a América talvez eram reconhecidos como vermelhos exatamente pela queimadura do sol, os exageros e daí por diante. Mas o desenvolvimento do conhecimento da ciência mostra que nós somos uma única espécie. Não é a nossa aparência, nem a cor da nossa pele que nos faz melhores ou piores uns diante dos outros. Nós somos a mesma família, a mesma espécie humana. E isso é fundamental quando a gente faz o que nós estamos fazendo aqui, graças à atividade das autoridades, mas principalmente sua, na organização dessa reflexão e desse evento. Por uma razão muito simples. História não é uma ciência do passado. História é uma ciência do presente. Quando nós entendemos, a partir das nossas memórias, quem nós somos, como nos tornamos quem nós somos, nós criamos possibilidades de nos compreender no tempo presente. E por isso a gente não deve perder a memória do passado. Né? E eu tenho aprendido muito com essas discussões do nosso bicentenário aqui no Brasil, da imigração estrangeira. Exatamente pelo fato de que a Alemanha não existia, como eu falei há pouco. Ela passa a existir como um país unificado em 1871. Quem são os imigrantes de línguas germânicas? São aqueles que eram chamados de bárbaros pelos romanos pela resistência que tem à submissão de uma única cultura, de um poder dialético centralizado que caracterizava o Império Romano. Por que são bárbaros? Porque resistem, porque querem a manutenção da diversidade de sua cultura. 46% dos imigrantes que vêm ao Brasil em 1820
24 chegam os primeiros na colônia de São Leopoldo, né? 46% são renanos, 29% são pomeranos, e os demais grupos dão em média em torno de 6 a 5%. É o levantamento que a gente fez nos livros de registro de embarque para o Brasil. E a imigração virou um grande negócio exatamente pelo fato de que os navios que saíram dos portos da Europa e vinham à América buscar açúcar, café aqui, mas também outros alimentos e outros produtos na América, eles vinham carregados de pedras ou sacos de areia. E quando se inicia a imigração no Brasil, esses mesmos navios agora vêm carregados de gente e viram um grande negócio para os proprietários, os investidores navais. E é o Brasil que inaugura isso, exatamente pela necessidade que o Brasil tinha de produzir uma maior variedade de alimento. Quando isso é interrompido por causa da luta entre dois irmãos pelo poder português, que Dom Pedro sai daqui e vai a Portugal e lá faz uma guerra civil disputando com um irmão dele mais jovem do que a sua filha, que ele considerava como a verdadeira herdeira da coroa portuguesa. Aqui, várias regiões do Brasil, mas o Rio Grande do Sul, que é a região onde nossos pés pisam, né, tenta se transformar num país independente e republicano, o que não significa democracia, né, mas o poder dos grandes latifundiários que queriam exercer o governo. E há uma tentativa, que a gente chama de Revolução Farroupilha, né, de tornar esse pedaço do Brasil independente e republicano. Mas isso acontece em Pernambuco, no Pará, em uma parte de Minas Gerais, né, em várias outras regiões do Brasil de forma igual. O Conde de Caxias, depois promovido a Duque de Caxias, que é nome de ruas e praças em todas as regiões do Brasil, ele tem a ideia de que é preciso fazer um acordo com os republicanos, inclusive os farroupilhas. E todos eles são promovidos diplomaticamente a generais do Exército Brasileiro, e Dom Pedro II, que era o filho que Dom Pedro I havia deixado aqui para ser o sucessor do poder central do Império Brasileiro, assume com 17 anos, 16 para 17 anos, a condição de imperador do Brasil. E o Conde de Caxias, que depois é promovido a duque, ele faz acordos diplomáticos muito eficientes e restitui a unidade brasileira. E a gente tem, apesar da resistência na abolição da escravidão, a escravidão aqui, em 1888, ela é abolida, ela caracteriza o Brasil como o último país do mundo a acabar com a escravidão. Por que é importante pensar na nossa diversidade e festejar, e dançar, e cantar, e conversar, e dialogar sobre tudo isso? A história nos faz entender quem nós somos como humanos e nos faz reconhecer que nós não precisamos nos submeter a essa ou aquela ideia, a essa ou aquela doutrina, mas que nós somos resultados do diálogo que promovemos coletivamente.
e que a própria contrariedade deste ou daquele partido, desta ou daquela ideia, ela pode ser um estímulo para a gente repensar a sua própria existência individual e, através do diálogo, reconhecer a condição humana como um exercício do respeito à diversidade. Eu acho que a própria história, e isso é a grande importância do evento que vocês organizaram aqui em Arroio do Meio, de a gente entender, né, que mesmo quando nós focamos na cultura do Vale do Taquari, nós temos uma imensa diversidade. E que isso nos torna todos melhores, nos faz entender quem nós somos e cria a possibilidade de nossa realização e felicidade. Eu trouxe um texto científico, mas eu estou mais estimulado, exatamente pelo fato de umas dores físicas, a conversar com vocês sobre isso. Por uma razão muito simples. E aí eu lembro eu comecei a trabalhar aos 15 anos, quando eu estava com 17 anos, o meu pai faleceu num acidente, né? E a gente sempre morou no bairro Hidráulica, ali em Lajeado, que era um bairro muito pobre. O Fialho de Vargas, ele vai cuidar de ter um engenho, de produzir produtos e de controlar o Rio Taquari como uma área de navegação, porque no Rio Taquari a gente leva um dia daqui ou de Lajeado para chegar em Porto Alegre. A gente levava 3 dias se a gente usava as trilhas, que hoje são praticamente, e a gente vê isso em mapas antigos, né? A BR-386, ela era uma estrada que existia antes dos portugueses, os espanhóis chegarem na América. Eram trilhas que os próprios indígenas, sobre os quais você falou antes, existiam aqui, né? Existiam neste vale. Quando eu estava com 17 anos, meu pai faleceu, uma irmã que elas estavam aqui em Arroio do Meio e tinham um colégio aqui e um colégio em Lajeado. Escreveu um textinho e mandou pelo correio para mim, porque ela tinha me ensinado a tocar violão. Ela tinha sido minha professora de violão e tinha deixado o Brasil como missioneira na África. E de lá para cá ela mandou, quando ela soube que meu pai tinha falecido, que minha mãe tinha ficado viúva, ela mandou uma história que era para eu entender o que significa existir, o que significa estudar, o que significa dialogar em nossa diversidade. Abre aspas, a historinha que estava escrita, vou contar para vocês. Era uma vez um boneco de sal que nasceu numa cultura e falava uma única língua. Mas, curiosamente, esse bonequinho de sal, desde a sua infância, se via estimulado a entender a resposta à pergunta: quem sou eu? E, curiosamente, ainda como um adolescente, o boneco de sal resolveu sair pelo mundo para encontrar a resposta à pergunta que o atormentava: quem sou eu? E durante a vida inteira
ele conheceu novas culturas, novos lugares, aprendeu novas línguas, novas religiões, novas posturas do exercício do poder político, mas ainda assim nunca encontrou uma resposta que continuava o atormentando. Quem sou eu? E como adulto, quase como idoso, um dia ele chegou num lugar que ele não conhecia, uma praia, e viu lá no fundo o mar. E caminhou até mais próximo e perguntou: quem tu és? E o mar respondeu: eu sou aquilo que tu procuras. De toda a tua verdade, nunca encontraste uma resposta à pergunta que ainda te atormenta: quem sou eu? Mas se não te entregares ao mundo, à realidade, às memórias do passado, jamais saberás quem tu és. E o boneco de sal, agora, quase gritando, com lágrimas nos olhos: o que queres dizer? E o mar responde: se não te entregares à humanidade, se não compreenderes que em tua individualidade és parte da humanidade e sentido da humanidade inteira, jamais saberás quem tu és. E agora sim, agora com um brilho fascinante nos olhos, um sorriso fascinante no rosto, o boneco de sal entendeu e se aproximou do mar, até que uma onda lhe bateu nos pés. E ele disse: veja o que fizeste comigo. E o mar disse: e tu entendes? E ele diz: eu entendi. E agora, vagarosamente, o boneco de sal começa a entrar no mar. E antes que uma grande onda o dissolve por completo, ele grita: o mar sou eu. Fecha aspas. Essa é a história que a irmã que me ensinou a tocar violão escreveu e mandou da África para mim. E vejam, cada um de nós deve entender que representa a humanidade inteira. E que é o seu exercício, o seu diálogo, o seu respeito na convivência que nos faz entender que nós somos o que nós fazemos de nós mesmos. Que não é o acúmulo disto ou daquilo, não é a repetição desta ou daquela doutrina, mas é o exercício do diálogo que nos faz de verdade humanos e nos dá a chance de sermos felizes. Por isso, eu considero que toda essa discussão sobre quem nós somos, como nós nos construímos, né, ela é a garantia de que a humanidade que existe hoje no presente, talvez com todos os efeitos da nossa ação sobre esse mundo, possa sobreviver. Felicidade é lutar através do diálogo pelo respeito a todas as criações neste planeta. É por isso que eu gosto de história. Ela nos ajuda a repensar o presente, inclusive a nos entender, né? O que dói aqui, o que dói ali, o que aconteceu, né? Por quê? Deve ser praga de alguém, sei lá que diabo. Nada disso. Conhecimento, história, diz respeito ao tempo em que nós existimos, tempo presente. E isso só vale a pena quando nós dialogamos. Por isso, a grande importância, né, de lembrar do passado,
mas ressignificá-lo para entender o presente. Desculpe, gente, mas é isso. Muito obrigado. Imagina. Agradecemos ao Dr. Jorge, convidamos o Eduardo para lhe entregar uma lembrança com publicações sobre a história de Arroio do